Senhor Jesus, amados irmãos, ouvintes da Rádio Filho de Deus, quem vos saúda neste momento, nessa santa e poderosa paz, é a tua irmã em Cristo, Adriane Santos. Mais uma manhã de quarta-feira, a qual nós vamos estar examinando a Palavra de Deus. Este programa é um programa totalmente voltado a examinar a Bíblia Sagrada. O nome desse programa, Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, ó Deus. Encontra-se ali no Salmo 119, né, meus irmãos? Com base ali no livro de Salmos, nós tiramos esse momentinho especial para aprendermos de Deus, porque realmente, assim como diz a Escritura, que é fiel e verdadeira, ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Então, quanto mais nós aprendermos de Deus, mais nós vamos ter o nosso caminho iluminado por Ele. Desde que nós ponhamos também em prática aquilo que nós aprendemos, né, irmãos? Nada adianta ouvir e não pôr em prática, porque para ter uma vida abençoada pelo nosso Senhor, nós temos que ser ouvintes e praticantes do Evangelho. É isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Não seja apenas ouvintes, mas praticantes do Evangelho. Então, se nós ouvirmos de Deus, aprendermos de Deus e executarmos, então o nosso caminho será iluminado por Deus e a nossa vida será consequentemente iluminada por Ele. Assim como diz a palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, ó Deus. Então, se você quer ter luz no teu caminho, obedeça o Evangelho. Se você quer trilhar caminhos bons e colher, aleluia, Jesus, frutos bons, siga o Evangelho, obedeça, porque a palavra de Deus diz que a dádiva do Espírito Santo, né, irmãos, é a vida eterna. Fruto do Espírito Santo, recompensa de obedecer a palavra de Deus é a vida eterna. A palavra de Deus chega a nos ensinar que a inclinação do Espírito é vida, mas a inclinação da carne é morte. Então, seguir a palavra de Deus é viver em Espírito, e isso é vida. Tanto aumenta os nossos dias sobre a face da terra, como garante também a morada eterna. Porque se você aplicar a palavra de Deus ao seu dia a dia, você não vai fazer atos pecaminosos, se envolver com coisas erradas, né, irmão? E isso vai aumentar os teus dias de vida sobre a terra. Mas se você trilhar caminhos mundanos, caminhos perversos, caminhos ruins, consequentemente isso levará tanto à morte física quanto à morte eterna. Porque é isso que nos ensina a santa palavra de Deus. O pecado leva o homem à morte. Não só a morte física, mas também a morte eterna. Então, nesta manhã de quarta-feira, nós vamos estudar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho dessa pessoa tão especial, desse ser tão especial, tão querido, tão almejado pelos verdadeiros cristãos. Vamos falar a importância do Espírito Santo na vida de um cristão. Vamos falar também para que ele foi enviado para os cristãos e qual a importância dele no arrebatamento, né, irmãos? O Espírito Santo
testifica por nós, e Ele é santo. Então, para sermos templos de morada do Espírito, a palavra de Deus ensina que nós venhamos também a ser santo. Porque o nome já diz, né? Espírito Santo. Então, para Ele repousar sobre a tua vida, é necessário você santificar também. Assim como diz ali no livro de Hebreus 12, 14, que sem santificação ninguém verá a Deus. Porque se você se santifica, você é templo e morada do Espírito Santo. E Ele mesmo irá transformar o teu corpo físico em um corpo de glória no arrebatamento, para que você possa subir para com Cristo. Então, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, porque não será transformado em um corpo de glória, não terá o teu corpo físico transformado em um corpo de glória. E para garantir essa mudança gloriosa na tua vida, é necessário santificar no falar, no andar, no vestir, no viver, que a palavra de Deus ensina a ser santo em toda tua maneira de viver. Porque se você é santo, tenha certeza que o Espírito de Deus repousa sobre ti. Como eu sempre ensino, né, irmãos? O Espírito de Deus sempre tem me dado a graça para ensinar aos irmãos. Eu creio a cada dia mais que esse é o chamado de Deus na minha vida, ensinar, exortar, redarguir, assim como diz as Escrituras, repreender, né, irmãos? Então, e é por esse dom do Espírito, por esse chamado, que a cada dia mais o Senhor tem dado, graças ao Espírito Santo da verdade, o discernimento para compreender as Escrituras e assim também passar aos irmãos. Porque a palavra de Deus diz que as Escrituras bíblicas, ela não é de particular interpretação, mas que ela é interpretada e discernida pelo Espírito. Porque nenhuma palavra que está na Bíblia foi escrita ou inspirada por vontade de homem algum, mas o Espírito que estava sobre eles, que repousava sobre eles, é que dava sabedoria para falar e para apregoar essas palavras de salvação. Não era vontade deles mesmos, nem pensamento deles mesmos, mas o Espírito de Deus é que falava na boca deles e os concedia a direção. E hoje, quantas pessoas têm olhado as Escrituras e pregado contra o que nela está escrito, e ainda chega a dizer, não, é dessa maneira que o Espírito Santo me interpreta e me destina essa palavra. Quantas pessoas têm pegado versículos tão claros, tão exatos na Bíblia, para distorcer, e ainda diz, não, cada um tem um discernimento, né? Cada um tem um discernimento. Está errado, irmãos. Deus até usa a cada irmão e a cada irmã da forma como Ele quer usar. Mas todos voltados em prol da salvação, em prol da libertação do homem. O Senhor usa a todos para que o homem venha a ser liberto do seu pecado, arrepender-se dos seus pecados e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, eu creio sim que o Senhor pode me usar na palavra de um modo, com as palavras, né, do Espírito, e usar outro irmão de um modo diferente, mas nunca contrariando o Evangelho. Porque se você for examinar a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, nos Evangelhos, você vai observar então que um Evangelho complementa o outro.
há escrituras na Bíblia, no livro de Lucas, por exemplo, a qual não foi tão profundo o quanto o livro de Lucas, e assim o livro de Marcos, e assim sucessivamente, irmãos, para que vocês possam entender a mensagem que eu estou querendo transmitir a vocês pelo Espírito nesta manhã. A palavra de Deus, o ensinamento de Deus, ele complementa um ao outro, mas nunca, jamais vai contrariar um ao outro, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Ou seja, Deus pode me usar para apregoar contra as pinturas, e Deus pode usar outro irmão, ainda com mais ousadia do Espírito Santo, para que ele venha ser mais claro e mais exato. E assim Deus pode usar outra irmã para apregoar sobre a vaidade, sobre o mundanismo, e me usar com mais clareza acerca desses mesmos assuntos. Então, o que eu estou passando para os irmãos é que aquilo que vem de Deus é esclarecedor e não para confundir, mas é para esclarecer. Só para que os irmãos venham entender um pouquinho acerca do que eu estou querendo passar para os irmãos esta manhã. Se você for observar uma certa feita, Jesus apregoando contra o divórcio, não é o tema que nós vamos abordar nesta manhã, mas somente para que você venha entender o que eu estou querendo passar para os irmãos. Jesus, uma certa feita, pregando contra o divórcio, quando foi no final do discurso de Jesus, ele chegou a citar assim: a não ser por causa da prostituição. Ele chegou a dizer que os irmãos podiam se divorciar em caso de prostituição. E se não fosse assim, seria chamada adúltera, se divorciasse, né? Então, muitas pessoas têm pegado essas palavras de Jesus para favorecer o divórcio e o segundo casamento. Porque o divórcio, eu até não tenho nada contra, né, irmãos? Porque há situações que verdadeiramente se torna insuportável viverem juntos. E não tem outra opção a não ser o divórcio. Há situações dentro de um lar a qual, digamos assim, é quase que inevitável um divórcio. Então, eu não vou falar tanto a questão do divórcio, mas o que eu quero deixar bem esclarecedor é a questão do segundo casamento. Porque você se divorciar, você pode se divorciar, mas com a plena certeza e consciência que nunca poderá adquirir um novo casamento. Isso se você quiser ter comunhão com Deus. Isso se você quiser ter o Espírito de Deus sobre a tua vida. Então, assim, como eu ia dizendo, aí Jesus falou essas palavras e algumas pessoas têm pegado isso na Bíblia para favorecer um segundo casamento. E dizem que Jesus se colocou nessa posição. Tem alguns irmãos falando dessa maneira. Não, Jesus apoiava o segundo matrimônio, Jesus apoiava o segundo casamento. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo esclareceu essas palavras de Jesus para que não viessem a gerar tantas confusões a qual está gerando nos dias de hoje. Mesmo que a palavra de Deus quis nos orientar usando o ministério do apóstolo, ainda assim tem pessoas que se agarram fortemente naquilo que quer crer, naquilo que quer acreditar, não aceitando de forma alguma repreensão. Mas vejamos que o apóstolo Paulo, em uma certa feita, ele chegou a dizer para
os irmãos que a mulher não venha se divorciar do teu marido, né? O marido não venha se divorciar, não venha se apartar. Ele usa essa palavra, que a mulher não se aparta do teu marido e que o marido não se aparta da tua mulher. Mas se vier a se apartar, que não se case novamente, que viva só, ou então que se reconcilie com o teu primeiro cônjuge. Então, se você observar essas palavras ditas pelo apóstolo Paulo, ele está esclarecendo. Não vou aprofundar muito, né, irmãos, porque eu já dei o estudo sobre o divórcio, onde eu citei essas mesmas palavras. Então, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais nesse tema, é só procurar aí, né? Colocamos também no YouTube este estudo acerca do divórcio. Então, se você quer compreender um pouquinho mais acerca desse assunto, é somente procurar lá. Não vou aprofundar muito para que não venha atrapalhar e tomar tempo no estudo de hoje. Então, você pode observar que o apóstolo Paulo ele foi esclarecedor, que o nosso Senhor não era a favor, porque ele ainda chegou a citar assim: não digo eu, mas o Senhor. Observe bem, irmãos e irmãs. Não digo eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido e que o marido não se aparte da sua mulher. Se, porém, se apartar, como eu disse a vocês, há casos, né, a qual verdadeiramente se torna muito complicado uma vida a dois. Então, o apóstolo Paulo já disse: se, porém, vier a se apartar, ou seja, quando for inevitável o divórcio, que não se case novamente, que viva só. Ou então que se reconcilie, né, com o primeiro cônjuge. Se não der conta de viver só, ele deu opção. Ou se divorcia para viver só, mas se não der conta de viver só, que volta para o primeiro cônjuge. Mas nunca favoreceu o segundo casamento. E ele disse: não digo eu, mas o Senhor. Agora eu te pergunto, muitas pessoas têm se apoiado lá atrás, dizendo: ah, mas Jesus favoreceu. O apóstolo Paulo veio esclarecendo: não digo eu, mas o Senhor. Então ele estava mostrando: olha, irmãos, para que vocês venham ter uma maior interpretação do que foi dito por Jesus lá atrás, para que não haja confusão, Jesus, o Pai, não se colocou a favor de um divórcio. Ele entendeu, sim, que a causa da qual se torna complicado viver a dois. Então, nesse caso, sim, pode se divorciar, mas nunca se casar novamente. Foi o que o apóstolo Paulo repetiu: se, porém, vier a se apartar, que fique sem se casar. Ou se não aguentar viver só, que se reconcilie com o primeiro cônjuge. Mas se não quiser correr o risco, né, irmão, pague o preço pelo seu casamento. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a palavra de Deus, ela não é para contrariar, não é para contradizer, mas é para esclarecer. Então, como que muitas pessoas dizem ter uma interpretação diferente e têm pregado doutrinas contrárias à Bíblia, aos ensinamentos de Deus? Quantas pessoas, né, digamos assim, chegam a dizer: não, mas lá na minha igreja pode, porque meu pastor não tem essa visão, não. Pode-se fazer isso, pode-se fazer aquilo, porque cada um interpreta a Bíblia de uma maneira. Quantas pessoas têm falado: não, o ministério lá interpreta a Bíblia de uma maneira, o ministério de cá interpreta a Bíblia de uma maneira, e por isso a diversidade de doutrinas. Irmãos, se fosse verdadeiramente desta maneira, então seria muito bagunçado. Porque o Espírito Santo, ele mostra para um e confirma com o outro. Ele não vai contradizer a Bíblia Sagrada. Como que o Senhor revela e mostra para um irmão, e melhor dizendo, irmão, mais do que isto, a Bíblia Sagrada.
Mais do que qualquer revelação, a maior revelação é a Bíblia Sagrada. Porque contra a revelação do Espírito Santo, ainda tem aqueles que batem fortemente contra e dizem assim: eu não acredito em revelação. Ainda há aqueles que não creem que Deus usa a boca de homens e mulheres nessa terra, né? Sendo assim, então, nós vamos pegar a maior revelação para que não tenha como se contradizer. A Bíblia Sagrada. Porque ela já está escrita há muitos anos e ela é que nos conduz à salvação e que nos mostra o caminho certo a seguir. Então, mais do que qualquer revelação e visão, eu quero passar para os irmãos o que a Bíblia diz. A Bíblia ensina que é desonroso para o varão ter cabelo crescido e é honroso para a mulher ter seus cabelos grandes. E que o cabelo foi dado à mulher em lugar de véu. Então, como que vem outros e dizem assim: não, Deus me interpretou essa palavra de um modo diferente? Como que a Bíblia é bem clara ao falar acerca da vaidade e da lascívia, e vem outros e diz assim: não, mas eu interpretei de um modo diferente, o Senhor me definiu de um modo diferente. Olha, as irmãs podem se pintar, olha, as irmãs podem usar calça, olha, as irmãs podem usar salto alto, olha, as irmãs podem isso, pode aquilo, porque o Senhor me definiu essa palavra de um modo diferente. Como assim, irmãos? O Senhor iria contrariar a sua própria palavra? Se a Bíblia é bem clara ao falar acerca da vaidade e da lascívia, e se você tem curiosidade em saber o que é vaidade e lascívia, até no dicionário, procura aí saber também no dicionário o significado da palavra lascívia, da palavra vaidade, que é tudo relacionado à sensualidade e é totalmente oposto ao pudor e à modéstia. E no livro de 1 Pedro, capítulo 2, melhor dizendo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, e no livro de 1 a Timóteo, capítulo 2, versículo 9, você vai ver claramente o que é que a palavra de Deus nos ensina. 1 Pedro 3,3 e 1 a Timóteo 2,9. Você vai ver claramente o que a Bíblia Sagrada traz para nós. Ela nos revela como uma mulher de Deus tem que andar e se ataviar para o Senhor. Ela nos ensina claramente como que uma mulher de Deus tem que se comportar. E lá você vai encontrar a palavra pudor e modéstia. E se você for procurar entender um pouquinho mais sobre isso, você vai ver que a lascívia, a vaidade, a sensualidade é totalmente o contrário do pudor e da modéstia. Agora eu te pergunto, será que o Senhor deixaria na Bíblia para nós de um modo e usaria bocas de homens nessa terra, de mulheres nessa terra, para pregar o contrário do que está na Bíblia e ainda dizer assim: não, Deus me interpretou de um modo diferente? Não tem nada a ver a mulher usar calça,
Não tem nada a ver a mulher usar pintura. Não tem nada a ver a mulher usar salto altos. A mulher tem que se ataviar para Deus. Quantas pessoas, para não se desposar da vaidade, têm falado dessa maneira? Não, as mulheres têm que se ataviar para Deus, ou seja, ataviar, se enfeitar, né, para Deus. E tem liberado na igreja a vaidade, o que é totalmente condenável pela Bíblia Sagrada. Muitos ministérios têm ensinado as mulheres a serem vaidosas, que é algo a qual a Bíblia condena claramente. Irmãos, a palavra vaidade significa característica daquilo que é vão, que não possui conteúdo e se baseia numa aparência falsa, mentirosa. Excesso de valor dado à própria aparência, atributos físicos ou intelectuais, caracterizado pela esperança de reconhecimento de outras pessoas, assim como obter admiração de outras pessoas, algo que na verdade é sem significado, fútil, vão. Observa bem, irmãos, vaidade pelo dicionário significa característica daquilo que é vão, que não possui conteúdo e se baseia no aparente. Perdoa, vamos recapitular. Que não possui conteúdo e se baseia numa aparência falsa, mentirosa. Excesso de valor dado à própria aparência. Atributos físicos caracterizados pela esperança de reconhecimento de outras pessoas, assim como obter admiração de outras pessoas. E isso também está na palavra lascívia, esses mesmos significados, né, irmão? Querer receber elogios, querer ser reconhecida, querer ser admirada, e característica daquilo que é mentiroso, ou seja, a vaidade é mentirosa, uma aparência falsa, porque a irmã, quando é muito vaidosa, pinta os seus lábios, arranca suas sobrancelhas, pinta os seus olhos, e é tudo mentira. É uma aparência mentirosa. E nenhuma mentira provém da verdade, ou seja, nenhuma vaidade provém de Deus. Você tem que ser o natural daquilo a qual Deus te criou. E muitas pessoas dizem, não, irmã, não tem nada a ver se ataviar para Deus. Até mesmo ministérios que ensinam, olha, irmã, você pode ser bonita para Deus, você tem que se pintar para Deus. Olha, irmã, você tem que se vestir com essas roupas para se apresentar bem para Deus. Você tem que usar salto para se apresentar bem para Deus. Eu te pergunto, é essa a beleza que Deus quer das tuas santas mulheres? É essa a aparência que Deus quer para as tuas santas mulheres? Muitos alegam ser bonita para Deus, quando na verdade está procurando a admiração de outras pessoas, porque esse tipo de beleza Deus não se agrada. Esse tipo de prática é pecado. Vaidade é pecado. Lascívia é pecado. Sensualidade é pecado. Então, quando a irmã coloca um salto alto, quando a irmã usa uma calça, quando a irmã se pinta e diz ser bonita para Deus, será que verdadeiramente ela está se ataviando para Deus? Ou será que não vai receber olhares de homens, elogios humanos?
Porque com toda certeza, em toda a escritura bíblica, eu nunca encontrei Cristo elogiando essas práticas. Profetas elogiando, não. Pelo contrário, eu vi na Bíblia Isaías pregando contra essas coisas, Paulo pregando contra essas coisas, Pedro pregando contra essas coisas. Então eu vi na Bíblia tudo o que reprova essas práticas e não encontrei aonde o nosso Jesus, o nosso Deus, que eu estou dizendo, ensina as mulheres a andarem dessa maneira. Muitas vezes está bonita para Deus, quando na verdade está preocupada em estar bonita para o homem. Quando na verdade está preocupada em estar bonita para a sociedade. Quando na verdade está preocupada em estar bonita para a humanidade. E não está se preocupando em estar bonita, decente diante de Deus. Porque se verdadeiramente estivesse se preocupando em estar bonita diante de Deus, iria então compreender que essa não é a beleza que Deus quer e procura encontrar nas santas mulheres de Deus. Essa não é a beleza a qual nosso Jesus requer de nós. Santas mulheres de Deus, mulheres que foram chamadas para ser profetisas, mulheres que foram chamadas para ser missionárias, mulheres que têm um chamado de Deus na tua vida. Essa não é a beleza que Cristo quer para ti. Esse não é o tipo de atavío, de adornos que Deus quer encontrar em ti, não, santa mulher de Deus. Mas a palavra de Deus ensina a fugir da corrupção deste mundo, a combater contra os usos deste mundo e fazer a diferença. Ser santa, diferente, separada em toda maneira de viver. O nosso Senhor não está feliz de olhar para a terra e ver as mulheres que têm um chamado tão especial na tua vida, se preocupando tanto com tua aparência física, se preocupando tanto com o teu corpo, com o teu rosto. Muitas se submetendo até à plástica. Muitas têm colocado até algo nos seus olhos para mudar a cor do olho natural, a qual Deus te deu. Mulheres usando um tipo de maquiagem para aumentar os cílios, a qual Deus te deu. Outras têm arrancado a tua sobrancelha e deixado miniatura. E ainda se diz, eu estou bonita para Deus. Será que Deus já não te fez perfeita, mulher? Será que o Senhor já não te criou bonita da forma que Ele quis que você estivesse? Será que o Senhor te fez então faltando algo em ti? Será que o Senhor te fez incompleta? Para hoje você querer consertar, arrancando sobrancelha e alegando estar bonita para Deus? Não, irmãos. Não, irmãos. Se você quer ser bonita para Deus, seja natural. Não seja mulher dada à lascívia, desejo de ser admirada, desejo de ser elogiada, muitas vezes até cobiçada, porque quando você usa roupas escandalosas, você não está recebendo a admiração de Deus, não, mas você está recebendo a admiração de homens carnais. Se você tem espírito, vive em espírito. Se você quer ser templo do Espírito, vive em espírito e repudia, abomina essas práticas carnais e mundanas, porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se você ainda está se comportando dessa maneira, irmão, você não está agradando a Deus.
E tenha certeza que se o Senhor arrebatar o teu povo hoje, você não vai ser arrebatada por ele. A vaidade condena a tua alma. A lascívia condena a tua alma. A sensualidade condena a tua alma. Eu pergunto para você, a Bíblia nos ensina o quê? A Bíblia não nos ensina, não chega a nos dizer que Deus é Espírito e assim importa também que o adoremos em Espírito e em verdade. Não é isso que a Bíblia ensina, irmã? E como você quer chamar a atenção de Deus por uma roupa escandalosa? Como você quer chamar a atenção de Deus usando coisas mundanas, pintando teus rostos, usando coisas para se tornar sensual? Será que você está chamando a atenção de Deus? Não! Deus é Espírito, e quando você se comporta dessa maneira, você está chamando a atenção de homens físicos e carnais, e nunca, jamais, a atenção de Deus. Porque Deus não vai olhar, não vai te achar bonita por usar coisas mundanas, não. Mas Deus vai te achar linda quando você conseguir repudiar essas coisas. Quando você abandonar essas práticas. Quando você se desfazer desses costumes. Aí sim você vai estar chamando a atenção de Deus. Mas caso do contrário, você está chamando a atenção de homens carnais. E Deus não é carnal, Ele é Espírito. E importa que o adoremos em Espírito e em verdade. E aquele que quer agradar a Deus tem que viver em Espírito, andar em Espírito. Assim como a Bíblia Sagrada nos ensina. E se você der em Espírito, você vai entender a beleza a qual Deus requer de ti. Irmãos, estou sentindo uma presença gloriosa de Deus aqui dentro do Estúdio A. Estou sentindo a presença maravilhosa do Senhor enchendo todo o meu ser. Por quê? Porque o Senhor se agrada das mulheres que pregam e vivem a doutrina, a qual muitos já se esqueceram, mas que é a vontade de Deus na vida de todas para alcançar a salvação. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todos os irmãos que se dizem cristãos entrará no reino de Deus, não. Por quê? Porque muitos encontram-se contaminados com as práticas mundanas. Irmãos encontram-se contaminadas com os costumes mundanos. E a Bíblia nos ensina, desde o Velho Testamento, a abandonar as práticas mundanas. Porque quando Deus chamou e escolheu e separou o povo de Israel, Ele passou regras e instruções para aquele povo. E entre as palavras de Deus você vai encontrar que Ele dizendo aos israelitas: olha, não vos contaminei com as coisas com a qual o povo que foram antes de vós se contaminaram. Por isso eu me enfadei deles e os lancei fora da minha face, da minha presença. Olha, não vos contaminei com as manias e costumes deste povo, a qual eu vos envio para o meio deles. Mas vocês não irão praticar as coisas
a qual eles praticam, e não irão fazer as coisas a qual eles fazem, para que também eu não me enfade de vós e os lance fora da minha presença. Então nós podemos ver, irmãos, desde o início, o Senhor querendo que o teu povo venha se separar das coisas deste mundo. Um povo eleito, escolhido, separado. Mas assim como muitos dos filhos de Israel não deram ouvidos às regras de Deus, nos dias atuais, muitos também não têm dado ouvido ao que o Senhor tem ensinado ao teu povo, por intermédio dos teus servos e servas. O Senhor diz que enviaria o teu Espírito para que nos fizesse recordar das tuas palavras. E muitos não têm dado ouvido à voz do Espírito e têm andado de qualquer maneira, dizendo que vão ser salvos. Mas o Senhor manda passar para todos os irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora. Nem todos os que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai, esse é o que entrará no teu reino. Em outra feita, nós vemos os apóstolos felizes, nós vemos os discípulos, melhor dizendo, felizes, porque tinham expulsado demônios. O Senhor os enviou a levar o nome de Jesus, e quando eles se retornaram regozijando. E o Senhor perguntou para eles o motivo de tamanha alegria. E eles falaram a Jesus: Senhor, os demônios se sujeitam a nós. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome, Senhor, e regozijando de alegria. E o Senhor olhou para eles e disse: vocês se alegram porque os demônios se sujeitam? Vocês se alegram por expulsar demônios? Não vos digo que se alegreis por isso não, mas se alegre por ter a certeza que o teu nome está escrito no céu. E para o nosso nome estar escrito no céu, é necessário fazer a vontade de Deus. Não é simplesmente dizer Senhor, Senhor, não, mas fazer a vontade de Deus. Como eu sempre costumo dizer, se você for observar nessa palavra a qual Jesus deixou para nós, em todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai, entrará no reino de Deus. Então eram pessoas crentes, que pensavam que seriam salvas, mas que ainda assim foram rejeitadas. E por que foram rejeitadas? Embora se diziam crentes, mas não faziam a vontade de Deus, mas faziam as suas próprias vontades. E para entrar no reino de Deus, a vontade de Deus, você vai encontrar ali no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a santificação do corpo, da alma e do Espírito. E está bem claro, esta é a vontade do Senhor em vossas vidas, a santificação do corpo, da alma e do Espírito, para que vos sejam irrepreensíveis para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aquele que é irrepreensível é aquele que se santifica. Santo, irmão, é aquele que se separa, aquele que faz a diferença. Por isso que a palavra de Deus diz: seja santo como eu sou santo, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E como eu ia dizendo, aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, diz assim, que do mesmo modo,
as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Pesquisa no dicionário, irmão, se você não sabe o significado da palavra pudor e modéstia. Procura um dicionário aí, dicionário Aurélio, Príbera, né? Procura aí no dicionário. E você vai encontrar pudor e modéstia, que é o que a palavra de Deus ensina, que as santas mulheres de Deus têm que se ataviar, ou seja, se enfeitar para Deus em um traje honesto, com pudor e modéstia, que é totalmente o contrário da lascívia, da vaidade e da sensualidade. Algumas chegam a dizer: ah, mas o que quer dizer traje honesto? Porque muitas pessoas dizem que Deus não quer saber do que você usa. Deus quer somente o coração. Quantas pessoas dizem: não, Deus quer meu coração, não importa o que eu uso. E se Deus não se importa com o que você usa, por que foi escrito aqui que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto? Traje é vestes, roupas, né, irmão? E outra chega a dizer: não tem nada a ver eu usar uma calça. A irmã, digo para as irmãs agora, não tem nada a ver eu usar uma calça. O que tem eu usar uma calça? A calça, ela é sensual no corpo de uma mulher, porque a calça feminina, né, como muitos dizem, não, mas tem a calça feminina. Não é roupa de homem, porque é calça feminina. Mas a calça feminina, como muitas alegam, não, é sensual, não deixa de ser sensual. Prova viva que calça não foi feita de maneira alguma para a mulher. E ainda assim o homem foi tentar reverter a situação e criar a calça feminina, e ficou ainda mais pecaminoso, porque a calça, ela desenha o corpo da mulher. Muitos dizem: não, mas a calça tampa o corpo, a calça tampa a perna, as pernas, as coxas da irmã. Eu estive conversando com uma irmã ontem e disse a ela, né, no culto de ontem, a calça na verdade não tampa o corpo da mulher, não tampa as coxas da mulher, porque na verdade só tampa a cor. Se a mulher é branca, se a mulher é morena, se a mulher é mais escura, só tampa a cor das cores, porque o contorno está todinho ali. Como se a mulher estivesse sem, porque desenha a perna da mulher, a grossura da perna da mulher, desenha o corpo total da mulher. A calça feminina, ela mostra o tamanho da bunda, né, da irmã, desculpa a palavra, mas para ser bem clara e exata, para que você possa compreender que isso não convém a uma santa mulher de Deus. Isso é sensual, isso é lascívia, isso é vaidade. Mostra tudo que não deve. O tamanho do bumbum, como eu disse, mostra a grossura da coxa, até mesmo as partes íntimas, desenha. E é lascívia, é sensualidade. Não convém a uma santa mulher de Deus. Não tampa nada. Só mesmo a cor, se é branca, se a perna é branca ou se é morena, mas os contornos estão todos ali. E isso acaba gerando um pecado em cima de outro pecado. Porque além de ser calça, que não foi criada para a mulher, ainda vem a lascívia e a sensualidade. E para complementar, muitas ainda colocam o salto, né?
a qual muda totalmente o andar da mulher e faz ela receber admiração e desejos de homens carnais. Não chama a atenção de Deus, porque Cristo abomina essas práticas. E é por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, se eu não me engano, livro de Apocalipse 3, 18, fala para que nós unja os nossos olhos com colírio para que vejamos, irmãos? Aqui, Apocalipse 3, 18. Diz que não apareça a vergonha da tua nudez, estou lendo somente um texto, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Porque para muitos que não têm esse colírio, que é o Espírito Santo, que não se enriqueceu do conhecimento do Espírito Santo, essa é uma prática comum, mulher usar calça. Mas para quem não é cheio do Espírito Santo, porque quem tem o Espírito de Deus, ao ver uma mulher vestida dessa maneira, sabe que Deus não está no negócio. E que isso pode até ser para as mulheres mundanas, mas para as santas mulheres de Deus, não é visto nem convém. Unja os teus olhos com colírio, com espírito, para que você veja e entenda o mistério dessa palavra, a qual o Senhor Jesus manda eu trazer para todos os ouvintes nesta manhã. Enriqueça do conhecimento, da graça de Deus, para que você possa compreender a vontade, a perfeita vontade de Deus na sua vida. Para que você possa ser verdadeiramente templo e morada do Espírito Santo. Porque aquele que não tem o Espírito de Deus, este tal não é dele. Pode-se até fazer o que quiser nessa vida, irmãos? Eu sempre cito isso. Ninguém vai proibir você fazer o que você quiser se você não quiser obedecer. Ou seja, a igreja do Senhor, ela tem regras, claro, princípios. Mas se você não quiser obedecer, ninguém pode te obrigar. Porque no livro de João, capítulo 16, versículo 8 ao 11, diz assim: o Espírito convenceu você do seu pecado e da sua necessidade de Cristo. Então nós não vamos te obrigar. A igreja não vai te obrigar. Nem a Bíblia te obriga. Porque você tem que se dispor para obedecer. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Palavra do próprio Jesus: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Ou seja, se você aceitar as palavras, as regras e os princípios a qual a palavra de Deus nos ensina, então o Espírito de Deus entra na tua vida e você passa a ter comunhão com Ele. Por isso que a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Ou seja, estou ensinando, estou usando os meus para te mostrar o que não agrada a mim. Estou fazendo obra para que você entenda o que é do meu agrado e o que não é. Mas o Senhor diz: eis que estou batendo, ou seja, eis que estou pedindo autorização, eis que estou tentando te convencer. Assim como está aqui no livro de João 16:8, o Espírito Santo convenceu você do teu pecado, mas ele convence você a partir do momento que você abre essa porta e deixa ele entrar, para que ele possa cear contigo e tu com ele. Ou seja, ele bate,
tentando te convencer. Quando você abre, ele entra. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Ou seja, se você crer, se você obedecer, se você me der lugar, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Ou seja, passarei então a ter uma comunhão íntima para contigo e tu para comigo. E através dessas coisas, o Senhor revelará ainda mais. Porque muitas coisas, irmãos, na Bíblia, somente compreende quem tem essa comunhão íntima para com Deus. Quem abriu o teu coração para Ele entrar e deixou Ele fazer obra, deixou Ele fazer mudança, e então alcançou uma comunhão íntima para com Deus. E a partir desse momento, o Senhor começa a revelar coisas ocultas que ainda não sabíamos. O Senhor passa a nos revelar grandes mistérios. E é por isso que muitos lutam contra as coisas de Deus. Porque não abriu ainda a porta do teu coração. Porque para abrir a porta do teu coração, não é simplesmente de boca para fora, mas é com obras. E quais obras são essas? A palavra de Deus diz: renuncia-se o homem a si próprio. Tome sobre si a tua cruz e siga-me. Ou seja, você abre verdadeiramente a porta do teu coração para Cristo entrar quando você se renuncia. Porque se você não se renunciar, não tem como Cristo entrar. Enquanto você fazer a tua vontade, não tem como você fazer a vontade de Deus. E não tem como também você ser arrebatado por Ele. Para ser templo do Espírito, você tem que ser santo em toda a tua maneira de viver. Já dei também esse estudo, né, sobre santificação, sobre vida nova em Cristo, onde você pode ver também claramente esses versículos, onde eu estou citando esta manhã. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Observe bem: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas, observação, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E para andar segundo o Espírito, você tem que ter renunciado às obras da carne, a qual é lascívia, sensualidade, vaidade e tantas outras coisas más que você pode encontrar ali no livro de Gálatas. Para você andar em Espírito, você tem que ter despojado das coisas da carne, você tem que ter renunciado às obras da carne, as coisas do mundo. Livro de Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E qualquer que constituísse amigo do mundo, constituiu-se, portanto, inimigo de Deus. E um pouquinho mais à frente você vai encontrar: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, você conciliando esses dois versículos, você consegue entender
o mistério da palavra de Deus, a qual estou tentando passar para vocês nesta manhã, pelo Espírito de Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E que qualquer que constituísse, portanto, amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus? Adúlteros e adúlteras. Algumas pessoas chegam a citar este versículo somente quando está falando de infidelidade conjugal ou quando está falando de um segundo casamento. Algumas pessoas chegam a pensar isso. Adúltero, né? É aquele que está no segundo casamento, ou então aquele que está traindo a tua esposa. Mas nessa colocação aqui de Tiago 4,4, não é isso que a palavra de Deus está trazendo para nós, porque não está trazendo em um assunto e nem em outro, a qual eu citei agora, nem em traição conjugal e nem em caso de segundo casamento, mas aqui está falando da amizade do mundo. E por que foi trazido desta maneira? A palavra adúltero significa alterador, falsificador. Adulterar significa violar a qualidade de uma coisa, juntando-lhe outras que passam desapercebidas à simples vista. Que passam desapercebidas, né, irmão, simples olhar. Então, aqui, quando foi colocada essa palavra de adúlteros e adúlteras, foi falado acerca de falsificador, alterador. Alterador de quê? Falsificador de quê? Do Evangelho. Aquele que prega que pode dizer as coisas do mundo e as coisas de Deus ao mesmo tempo, está falsificando o Evangelho e muitas vezes passam desapercebidas a um simples olhar. Mas quem medita na palavra de Deus de dia e de noite, Deus não deixa ficar enganado. A um simples olhar muitos é enganado, mas a quem busca discernimento e conhecimento de Deus, não fica enganado não. É por isso que a palavra de Deus diz, né? Aleluia. Chega a nos ensinar claramente que se possível fosse, Satanás enganaria até os escolhidos, mas se possível fosse. E por que não é? Porque os escolhidos que querem ter comunhão com Deus, ele busca conhecimento, discernimento, sabedoria do alto. E por isso não consegue ser enganado por Satanás. Não se deixa ser enganado por Satanás. Então aqui, adúltero e adúltera está se dirigindo a pessoas que pregam um falso evangelho, dizendo que pode servir a Deus e fazer as coisas do mundo. Está falsificando, adulterando. Aqui está se dirigindo a uma pessoa que prega que Cristo quer somente o coração, sendo que, na verdade, a palavra de Deus ensina que Ele requer de nós corpo, alma e espírito. Que a palavra de Deus traz para nós que Ele requer de nós santificação em toda maneira de viver. E a palavra de Deus nos ensina a zelar do nosso corpo, sabendo que ele é templo do Espírito Santo, e aquele que destruiu esse templo de Deus, esse tal também será destruído. Então, aquele que prega o evangelho contrário deste a qual está sendo ensinado esta manhã, não é porque está sendo ensinado por mim, Adriano Santos, não. Mas é porque é o que está sendo ensinado pela Bíblia Sagrada, pelos textos bíblicos. Eu estou somente passando adiante o que está na Bíblia, escrito há muitos anos, mas que muitos têm distorcido nos dias atuais.
Então, aquele que prega que a irmã, que se diz templo do Espírito Santo, pode esticar o teu cabelo, está adulterando o evangelho verdadeiro. Aquele que prega que a irmã pode se maquiar, está pregando o contrário do evangelho verdadeiro. Aquele que diz que a irmã pode usar calça, está pregando o evangelho contrário ao evangelho verdadeiro. Está falsificando, está adulterando a palavra de Deus. Porque todos sabem que pintar os lábios, pintar o rosto, usar vestes escandalosas, salto alto, isso é práticas de uma mulher mundana. Isso é prática de coisas do mundo. Então as mulheres de Deus não podem se comportar desta maneira. E aquele que diz que pode, que Cristo quer somente o coração, está adulterando, falsificando o evangelho de Cristo. É por isso que deixou aqui para nós, né, no livro de Tiago, adúlteros e adúlteros. Se você quer ser amigo do mundo, viver as coisas do mundo, saiba, porém, que você está se constituindo, você próprio está se desfazendo, está se fazendo, melhor dizendo, um inimigo de Deus, um inimigo de Cristo. Se você quer ser amigo do mundo, constituiu-se, portanto, inimigo de Deus. Mas se você quer ser amigo de Deus, filho de Deus, escolhido por Deus, viva os ensinamentos de Deus. Ainda que não seja a sua vontade, porque eu sei, como mulher, eu bem sei, que não é vontade de uma mulher ter que renunciar à pintura. Não é vontade de uma mulher ter que renunciar à vaidade. Porque todo já diz, né, que mulher é vaidosa. Todo lugar que você vai, a mulher é vaidosa. Então tem que se despojar dessa natureza de vaidade. Não é fácil, irmãos. Eu, como mulher, eu sei que não é vontade de uma mulher ter que parar de usar brincos. Não é vontade de uma mulher ter que parar de pintar os teus lábios, ter que parar de pintar os teus olhos, ter que parar de esticar os teus cabelos. Eu sei que não é vontade própria de uma mulher, mas é por isso que a palavra de Deus ensina: renúncia. Renunciai o homem a si próprio. Renunciai a mulher também a si própria, porque isso traz as duas qualidades, homens e mulheres. Renúncia, porque não é vontade tua abandonar essas práticas, mas é vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, você tem que abandonar as coisas do mundo. Porque a Bíblia ensina: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se o teu amor está preso às pinturas, está preso ao salto alto, está preso a roupas mundanas, está preso a alisar os teus cabelos. Se você está preso ainda nessas coisas, é porque o amor do Pai ainda não está em ti. Porque para o amor do Pai estar em ti, é necessário você se despojar da velha mulher, da velha mania, dos velhos costumes e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Renuncia-se o homem a si próprio. Tome sobre si a sua cruz e siga após mim. Palavras de Jesus. Trouxe para os irmãos esta manhã o que o Senhor me mandou trazer. Irmãos, não foi nada nem mesmo preparado, né? Foi um pouco corrido para mim. Mas, quando Cristo quer falar, é somente dar lugar e Ele fala em nossos lábios. Então, quem falou com vocês esta manhã não fui eu, Adriane Santos, não. Mas foi o próprio Espírito de Deus. Porque sou apenas um vaso
nas mãos do Senhor. Fiz o que Ele me ordenou. Para terminar esse estudo, fica para os irmãos, livro de João, capítulo 16, 8 ao 11, que diz assim: o Espírito Santo convenceu você do seu pecado e da sua necessidade de Cristo. Então eu fiz o que o Espírito de Deus me ordenou. Agora está nas mãos dele, do Senhor, convencer você do seu pecado e da sua necessidade de Cristo, da sua necessidade de salvação. Amém? Fica aí a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs. Obrigado por ter dedicado esse momentinho especial para ouvir o que o Senhor quis falar esta manhã a cada um dos ouvintes. E que você possa ter se alimentado da verdade de Cristo esta manhã. Não foi feita o que eu quis, mas o que Deus quis. Porque, assim como diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs. Ficamos por aqui nesta manhã. Quem se despede de vocês agora é a tua irmã Adriane Santos. Irmão? Perdoa. Fica a paz do Senhor Jesus. E daqui a pouquinho, logo mais às 12 horas, pastor Eduardo vai estar entrando ao vivo com a oração do meio-dia. A paz do Senhor Jesus para todos, irmãos e irmãs.